Vamos lá, questão 34 do IFES, PS1 2020. Ela fala o seguinte, ela está falando sobre, ela dá um gráfico aqui, só que o chave desse texto está assim, ó. Para os dois líquidos, o tempo de ebulição representado no eixo X variou entre 1 e 10. Ponto. Para o líquido 1, linha contínua, ó, líquido 1, linha contínua, que é uma reta. A temperatura de ebulição apresentada no eixo Y permaneceu constante. Então, isso vai ser a chave para a gente matar essa questão. Vamos lá? Aí ele dá o gráfico aí. Olha só, perceba que nos 72 graus está uma reta, ou seja, está uma constância. Em 76 graus está variando 76, 78, 80, 82, 84, chega ali em 85 mais ou menos, beleza? Vamos lá. Sobre o gráfico acima temos as seguintes afirmações. Vamos começar devagarzinho aí, ó. 1. Representa um fenômeno químico para os dois líquidos. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, o que é um fenômeno? Além de Ronaldo, o que é um fenômeno? Fenômeno é uma transformação. Se eu estou passando do estado líquido para o estado gasoso, do sólido para o líquido, isso é uma transformação física, porque é uma mudança de estado físico. O que é uma mudança de estado físico? O que é uma transformação física? Ela não altera a composição. Se eu chegar aqui, pegar esse papel aqui, amassar, entendeu? Continua papel, entendeu? Papel amassado, bem amassado inclusive. Só que se eu estou falando de uma mudança química, eu altero a composição do material. O que eu faço? Eu vou queimar ele, por exemplo. Aí já vira fuligem, né? Então, olha só, fenômeno físico altera a composição, fenômeno químico fenômeno físico não altera a composição, fenômeno químico altera a composição. E como eu estou falando de mudança de estado físico, por exemplo, se a água, eu pego a água e aqueço a água, vira vapor, mas é vapor de água, então continua sendo água, então é um fenômeno físico. Se eu estou mudando de estados ali, eu estou mudando de estados de sólido para líquido, é uma mudança de estado físico. Então, a resposta está errada dessa afirmativa aí, porque não é um fenômeno químico para as duas, é um fenômeno físico, ok? Então vamos lá. Segunda afirmativa, sabendo que o resultado representado no gráfico foi obtido a uma pressão de 1 atm, se a pressão atmosférica fosse de 0,5, o que está acontecendo com a pressão? A pressão está diminuindo. Então, olha só, se a pressão diminui, o ponto de ebulição também diminui. Se a pressão aumenta, o ponto de ebulição também aumenta. Eles são, a gente chama de diretamente proporcionais. E é por isso, inclusive, que a gente usa a panela de pressão. O que acontece? Você tem mais pressão lá dentro, você pega o ponto de ebulição e aumenta. Ou seja, ó, vamos só repassar aí. O que é a fusão? É a passagem do sólido para o líquido. O que é a ebulição? A passagem do líquido para o gasoso. Então, se o ponto de ebulição, por exemplo, da água, no caso da água é 100, na panela de pressão ele vai subir um pouquinho, vai subir um pouquinho 102, 103, por aí. E o que vai acontecer? A água vai permanecer líquida por mais tempo e por isso vai cozer os alimentos mais, vai ficar líquido mais tempo, vai cozer mais rápido. E essa é a utilização da panela de pressão, ou seja, aumenta a pressão, aumenta o ponto de ebulição. Se ali está de 1 para 0,5, vai diminuir. Se diminuir a pressão, diminui o ponto de ebulição. Logo, essa afirmativa também está errada, porque ele está dizendo o seguinte, se fosse 0,5, iria aumentar o ponto de ebulição, ou seja, se diminuísse a pressão e aumentar o ponto de ebulição, está errado. Se diminui a pressão, diminui o ponto de ebulição também. 3. A reta obtida para o líquido 1 representa a sua evaporação, uma vez que a temperatura permaneceu constante por aproximadamente 9 minutos. Tempo necessário para todo o líquido se transformar em vapor. Galera, pensa, atenção aqui. Aqui eu tenho alguns gráficos de temperatura por tempo. Por exemplo, aqui vai sólido, chega numa reta constante, vai para líquido, outra reta constante, vai para gasoso. Tá constante, viu? E o que acontece aqui? Se essa reta é uma reta constante, significa que nesse momento ele está em dois estados físicos, tanto sólido quanto líquido, e que ele não passou totalmente ainda para o líquido. Por exemplo, aqui, ó, ele está passando do sólido para o líquido, mas ele não passou totalmente. Esse é um gráfico típico de uma substância pura. Por quê? Porque olha só, todos os pontos, tanto de fusão quanto de ebulição, são constantes. Vamos relembrar? Fusão do sólido para o líquido, ebulição do líquido para o gasoso. Então, olha só, do sólido para o líquido aqui, ele está permanecendo constante, ó, nesses dois gráficos, nesse gráfico aqui, que é uma substância pura, beleza? Então, se ele está falando ali que na reta 1
todo o líquido se transforma em vapor? Não é todo o líquido se transforma em vapor no líquido 1. Porque se você for perceber bem, olha lá o gráfico de novo, está uma reta ali do líquido 1. Então, se está uma reta, ó, parecida aqui, pelo menos é parecido, e está dizendo aqui que então vai passar, não está passando todo para o líquido não, ele está ainda em transformação. Eu não posso dizer que todo passou, beleza? O que é diferente de outros gráficos que eu vou abordar aqui. Por exemplo, a gente tem um gráfico de uma mistura. O que é uma mistura? Quando tem um ou mais substâncias. Quando tem mais de uma substância. Então, por exemplo, aqui ó, a fusão dele está constante, mas a ebulição dele está variando. Por que isso está acontecendo? Porque aqui a gente tem mais de uma substância. Então, chama isso aqui de mistura eutética. Por que mistura eutética? Porque a ebulição dele não é constante, beleza? Aqui tem um outro tipo, que é chamado de mistura azeotrópica, que na verdade a ebulição é constante, é uma reta constante, mas a fusão está variando. E temos uma mistura também chamada de mistura comum, que na verdade os dois variam, né? Tanto ponto de fusão quanto pontos de ebulição, beleza? Lembrando aí. Então, essa estimativa 3 está errada, porque ela fala que todo líquido se transforma em vapor, beleza? Isso está falso. A 4, a variação da temperatura de ebulição do líquido 2 indica que ele é composto por duas ou mais substâncias. Exatamente isso. Quando tem uma substância só, tanto a fusão quanto a ebulição é constante. Quando eu tenho mais de uma substância, a fusão e a ebulição são, ou a fusão ou a ebulição, ou os dois, estão variando, beleza? Então, se eu tenho mais de uma substância, a gente vai ter a fusão e a ebulição com pontos mais variados, né? Não vai ser uma reta, não vai ser constante, beleza? Então, o que a gente pode dizer dessa questão aí? A gente pode afirmar com toda certeza que a 1, 2 e a 3 estão erradas e a afirmativa 4 é a afirmativa correta. Logo assim, a letra E. Show?